Milton na área, mais uma aula aí do canal Milton Silva Filosofando. Hoje é nossa aula aí para o segundo ano, primeira aula do primeiro bimestre, tá? Teremos aí 4 vídeos, cada vídeo com 2 aulas. Esse vídeo faz parte aí do caderno do aluno, das páginas 213 a 215 do caderno do aluno. A nossa situação de aprendizagem, tá? A situação de aprendizagem número 1, que vai tratar do seguinte tema: as desigualdades e as vulnerabilidades, e ainda os desafios e caminhos para nós construirmos aí uma sociedade que seja democrática e inclusiva, coisa que nós percebemos que não ocorre nos dias atuais, tá? Infelizmente temos aí uma sociedade que exclui as pessoas que têm algo que é considerado diferente, né? Nós temos aí um preconceito muito grande da sociedade e nós vamos tentar, nestas situações de aprendizagem aí, trabalharmos com uma melhor ideia de inclusão. Nós temos aqui a nossa situação problema, tá? Como explicar o problema da liberdade, a nossa liberdade de escolha numa sociedade que tem aí diversidades, ok? Nós vamos tentar identificar e combatermos de forma clara todas as injustiças que ocorrem na sociedade, relacionadas ao preconceito, à violência, aos valores éticos, ao campo democrático, tá? Então, é um tema que faz parte aí do nosso cotidiano, de acordo com tudo aquilo que nós estamos assistindo. Então, nós vamos analisar aí também as situações da nossa vida cotidiana, os nossos estilos de vida, os valores que são colocados na sociedade, ok? Então, nós vamos aí problematizar a questão da desigualdade, do preconceito, da intolerância, seja ela política, ideológica, religiosa, do gênero, da questão aí das etnias. Tudo isso será discutido. Nós queremos aí desenvolver os conceitos de alteridade, de empatia, né? Entendermos qual é o papel do outro, nos colocarmos no papel do outro. E vamos ver aí como o iluminismo contribuiu para toda esta situação. Bom, o tema que nós vamos discutir aqui é a liberdade. Como nós vamos explicar e entendermos a relação da liberdade de escolha no mundo em que vivemos? Será que liberdade é eu escolher tudo aquilo que eu quero? É eu falar tudo o que eu penso? É eu expor tudo aquilo que eu acho que é correto? Caras, é importante nós entendermos já de cara que a liberdade é uma questão de entendimento da minha relação enquanto a sociedade. Eu não sou livre para falar tudo que penso e tudo que eu quero, e sim para falar aquilo que, de acordo com as convenções sociais que foram estabelecidas ao longo da história, nós possamos conviver numa sociedade mais justa e mais caridosa e mais compreendedora que todos nós temos direitos e todos nós temos que ser respeitados. Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho do iluminismo, ok? O iluminismo é uma corrente que vai surgir aí entre o período da Idade Moderna e a Era Contemporânea, ok? Nós vamos ter aí, ele vai ficar conhecido como Século das Luzes, abandonando aquela ideia do período medieval em que todo o poder estava concentrado na igreja e que a verdade estava nas sagradas escrituras e que o homem só tinha o papel de obedecer aquilo que estava determinado pela religião por meio das sagradas escrituras. Você tinha uma verdade revelada. Iluminismo vem com a ideia de iluminar, por isso é chamado de Século das Luzes. Ele foi um movimento político, ok, que vai surgir na Europa entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Ele vai defender de forma clara o pensamento científico, vai valorizar a razão,
vai valorizar a ciência da natureza, o empirismo, o racionalismo, vão buscar a ideia de liberdade, vai surgir aí a questão da Revolução Francesa, do homem agir racionalmente, ok? Você vai ter aí uma separação do poder religioso com o poder do Estado. O Estado vai pregar aí a igualdade jurídica, vai defender aí a tolerância religiosa, vai defender a ideia de uma sociedade mais justa, vai surgir aí o movimento liberal, que vai ser a separação da monarquia absolutista e a formação dos estados nacionais, e uma separação e uma contrariedade em relação aos dogmas da Igreja. Bom, os filósofos iluministas vão defender a ideia e vão dividir a ideia e vão compartilhar a ideia que vai defender a questão da liberdade, tá? De diversas maneiras, diferentes filósofos vão aí defender o quesito da liberdade como fundamento para a vida humana. Questão de liberdade, direitos humanos, igualdade jurídica, tá? Enfim, os direitos individuais, a liberdade política. Então nós vamos ver aí diversos autores do iluminismo e vamos ver também o filósofo francês existencialista Jean-Paul Sartre. Aqui alguns filósofos do iluminismo, tá? Vamos ter aqui David Ricardo, que vai escrever um livro, A Riqueza das Nações, onde vai defender o liberalismo econômico, ok? Nós vamos ter aqui o filósofo Rousseau, que vai também escrever o Contrato Social, defendendo aí a vontade geral. Nós vamos ter aqui John Locke, tá? Que vai defender aí também um Estado liberal, escrevendo um livro muito famoso, que seria aí o segundo tratado sobre o governo, onde vai fazer uma defesa ampla dos direitos naturais, do justnaturalismo. Aqui, Olympe de Gouges, uma mulher que durante a Revolução Francesa, em que os homens escreveram lá a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, ela vai escrever uma tese defendendo a Declaração Universal e os direitos da mulher e da cidadã. Ela vai escrever esse livro, pois ela vê uma contrariedade na Revolução Francesa que defende apenas os direitos dos homens. Nós vamos ter aqui Montesquieu, tá? Que vai escrever um livro ali, né, do espírito das leis, onde vai defender a separação dos poderes, e aqui o filósofo Voltaire, que vai escrever também sobre a liberdade. E aqui nós vamos ter João Paul Sartre, tá? Um filósofo existencialista, que vai defender que não existe uma essência humana e sim uma existência humana. Não existe uma essência humana e sim uma existência humana. Segundo esse filósofo, nós somos aí jogados ao mundo, ok? E crescemos num mundo onde nós não tivemos determinadas escolhas. Nós vamos sempre nos construindo a partir do momento que nós vamos tomando consciência do mundo. Então, Jean-Paul Sartre aí é um filósofo de fundamental importância, porque ele vai defender que nós, ao longo de nossa vida, fomos condenados a ser livres, porque em determinado momento das nossas vidas, nós sempre vamos fazer escolhas, mesmo que tenhamos aí alguns impedimentos econômicos, mas nós sempre temos a capacidade de escolher sobre nossas vidas. E isso é uma responsabilidade incrível que nós temos que realizar. Então, peço a vocês que acompanhem as aulas, ok? Aqui no canal e na sala de aula. Mandem sugestões, mandem críticas, perguntas, para que nós possamos levar a filosofia além da sala de aula.